Marcos Rocha. O coronel da Polícia Militar Marcos Rocha nasceu no Rio de Janeiro e ingressou na carreira militar em 1989 em Rondônia. Já atuou como diretor da Escola Militar em Porto Velho e como secretário municipal de Educação da capital. Em 2014, ocupou o cargo titular na Secretaria de Estado da Justiça, a Sejus. Candidato, quis o destino que o senhor fosse o primeiro a ser entrevistado pelos dinossauros do rádio e da TV, os profissionais da SIC. As nossas perguntas certamente serão as de todo um corpo de profissionais que gostaria de conversar com os candidatos e de nossa gente, que nos dá essa grande audiência em todo o estado e também fora dele. Seja bem-vindo, bom final de tarde para o senhor, boa entrevista para todos nós, obrigado pela presença. Quero também agradecer, parabenizar o trabalho que vocês desempenham, a gente assiste, né? Muito assistido. E que possamos, aqui nesse período, né, eleitoral, conforme as entrevistas dos candidatos, passar aquilo que o eleitor precisa saber, aquilo que você que está em casa precisa saber de cada um, né, dos que pleiteiam assumir o governo do Estado. Coronel, por que ser governador de Rondônia? Primeiro, o Estado de Rondônia, ele é muito rico, é o Estado que nos abraçou, inclusive a todos nós que estamos aqui agora. É um estado que eu amo, aqui eu tenho a minha esposa, tenho os meus filhos. A gente vê que, com o passar dos anos, Deus vai nos capacitando para assumir determinadas funções e quis o destino, né, o Jair Bolsonaro, os meus amigos próximos e o PSL em Rondônia, que eu pleiteasse essa vaga, que eu estivesse à frente buscando corrigir os impasses, os problemas que nós temos aqui. E para mim, será uma honra. Everton Leone, Benim Andrade, Sérgio Pires, professor, que alegria, diferente esse momento para nós e tão especial. É verdade. E eu peço a vocês que me permitam essa liberdade de sugerir e solicitar ao Everton, por toda a história e trajetória do próprio Sistema Imagem, que ele faça essa pergunta inicial dos nossos dinossauros, já com, certamente eu sei, uma dose de satisfação que ele deve estar sentindo por virarmos mais uma página nesse período democrático de trabalho de nossa emissora. Boa tarde, Everton. Boa tarde, candidato, boa tarde, telespectadores. Coronel, o senhor, ao que me consta, nunca exerceu nenhum cargo político a partir das eleições, a partir das urnas. O que faz com que o senhor possa garantir ao eleitor que o senhor terá as condições, todas elas, tão próprias, tão difíceis, tão árduas, para governar um estado como o de Rondônia, com tantos problemas? A gente sabe que o estado de Rondônia realmente ele tem muitos problemas. Isso aí a gente observa na televisão, nos jornais, na internet. A gente sabe, a gente vive aqui, nós conhecemos os problemas. Um estado que não tem rede de esgotos, que a questão da saúde depende muito, precisa muito ser melhorado. A gente vê ainda que a Polícia Militar, organização que eu amo e faço parte, tente lutar junto com a Polícia Civil, sistema prisional, sistema socioeducativo. As polícias em si, federal, ainda carece muito e a gente vê um aumento da criminalidade. Com tudo isso, eu sou um administrador de empresas, sou um analista de sistemas e sou um coronel da Polícia Militar. A maior parte da minha vida é nesse estado e quero permanecer aqui a vida inteira, até o final, quando Deus quiser me levar. Então, por que não? Por que sempre a gente manter os mesmos? São sempre os mesmos. É a oportunidade que eu tenho de aplicar os meus conhecimentos, a experiência que eu tenho ao longo dos anos e corrigir as distorções que a gente sabe que existem. Candidato, mas o senhor tem um complicador. Pelo que a gente vê e observa na nominata dos seus candidatos, o PSL não vai fazer nenhum federal e nenhum estadual. Especialmente estadual, que o governador precisa de uma bancada. Como é que o senhor vai fazer para compor depois, para poder... O Estado precisa de reformas. Se avizinha aí a extensão de uma crise no país. Como é que o senhor vai fazer para compor uma base aliada na Assembleia Legislativa, especialmente de uma forma republicana, que a gente sabe que é muito complicado? A gente não sabe se não vai fazer. Você teria que ter uma bola de cristal para dizer que a gente não vai conseguir ter um candidato. Nós temos pessoas fantásticas dentro do PSL, pessoas que já desempenharam várias funções. Mas mesmo que eleja um, que eleja dois, é muito pouco, candidato. Sim, mas a negociação,
o trato, o fino trato com os próximos candidatos ou os próximos eleitos nas eleições. Mas quando o senhor fala em negociação, parece que isso é a palavra, por exemplo, que o seu presidente Jair Bolsonaro detesta. E o senhor está falando a palavra negociação. Quando eu falo negociação, isso é muito importante. Quando eu falo negociação, eu não falo de negociata. Eu falo de trato. Por isso que eu falei o fino trato. É a gente fazer o que é certo, saber conhecer e jamais, em hipótese alguma, se envolver com o que eu falei aqui agora, a negociata. Toma lá da cá. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é tentar buscar pessoas que apoiam o governo, que vai querer lutar pelo cidadão, que vai querer fazer o que é justo. Porque senão a gente vai ficar como sempre foi, como a gente viu aí de longa data, e isso o PSL, o Coronel Marcos Rocha, o Jair Bolsonaro e todos os candidatos do PSL são totalmente contra. Coronel, é um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria de continuar nessa seara do Bolsonaro. É uma figura diferente na política brasileira e o discurso dele é um discurso também diferente. É um discurso que defende o armamento, é um discurso que agride eventualmente. Qual é a sua relação em relação a esse pensamento dele? O senhor é também um candidato agressivo? O senhor vai para a rua com a mesma linguagem dele ou o senhor vai mudar a linguagem aqui em Rondônia? O senhor é um pouco Bolsonaro? Eu sou um pouco Bolsonaro, sim. Eu sei que os senhores me conheceram enquanto professor, enquanto diretor do Colégio Tiradentes, mas eu também desempenhei... secretário do Estado. Secretário de Estado. A gente tem que saber se adaptar a cada realidade sem perder aquilo que você tem na sua característica. Eu tive bons ensinamentos da minha família, e os senhores conhecem, com alguns eu já conversei pessoalmente da minha origem. E eu digo uma coisa, o Bolsonaro, eu enxergo... Primeiro eu conheci o Bolsonaro em 1988. Ele era capitão do Exército e buscava uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é onde eu morava. E eu era segundo tenente do Exército. E ele era capitão. E ele começou a conversar com vários militares, principalmente os oficiais, e nós, então, decidimos apoiá-lo, né? Uma grande parcela do Exército Brasileiro da sociedade. E eu vi ali, depois nós perdemos contatos, passei no concurso da Polícia Militar, vim para a Polícia Militar e quis o destino nos aproximar novamente em 2015, logo após eu ter assumido a Secretaria de Justiça. Nos reencontramos, conversamos, ele falou dos ideais que ele tem, o que ele busca. Então, eu digo o seguinte, imagina uma pessoa que está dentro de uma Câmara Federal sem conseguir ter os seus projetos aprovados. Porque projetos que, de repente, vão extinguir alguns benefícios dos próprios candidatos. E ele não consegue. Algo que ele tenta fazer para melhorar a segurança pública e não consegue. É lógico que a pessoa vai se irritando ao longo dos anos. E a perseguição em cima dele é muito grande. É claro que ele, diferente de mim, ele fala rápido, né, o que ele pensa. Mas essa diferença não implica em dizer que nós não compactuamos dos mesmos objetivos. E quais são esses objetivos? É oferecer segurança ao cidadão, é ter uma educação de qualidade, e os senhores me conhecem, sabem como foi o meu trabalho na Secretaria de Educação e também no Colégio Tiradentes. Ou seja, somos diferentes, porém também iguais. O senhor disse que ele não consegue aprovar projetos, mas ele, como presidente, vai precisar conversar com a mesma Câmara Federal, com o mesmo Senado. O senhor, como governador, vai precisar conversar com a Assembleia. Não é a mesma coisa? Ele não vai ter a mesma dificuldade? Ou como presidente e governador vai ser mais fácil para vocês? Sabe como é que eu penso? Por que eu aceitei assumir uma vaga para governador? Disputar essa vaga para governador. O candidato inicialmente era o outro, né? Era o Zé Jodan. Zé Jodan, que é uma pessoa fantástica do agronegócio. Que na última hora houve essa troca? Ele pediu para que eu viesse governador e junto com o Bolsonaro, que acatou, e o Bolsonaro disse, vamos junto, coronel, porque em Rondônia, ele falou desse jeito assim. Quer dizer que o Bolsonaro acatou, se ele não acatasse, não aconteceria isso aqui no Estado? Se ele não tivesse acatado, eu ia brigar para tentar conseguir, eu teria ido lá
falado com ele. Mas por telefone mesmo ele aceitou. Ele intervém nos diretórios regionais? Não, de jeito nenhum. Mas eu queria que ele soubesse da mudança, porque ele já tinha aceitado o José Jodan. E quando o próprio diretório aqui de Porto Velho, aqui de Rondônia, decidiu pela mudança, junto com o José Jodan... O senhor vendeu o Jodan tão bem que depois teve que desvender, né? Pois é, mas eu não desvendi não, porque ele está do meu lado, é meu vice-governador. Nós vamos ter um único governo, interior e capital. O senhor estava falando sobre negociar ou não, conversar ou não com o parlamento. Quando eu interrompi o Beni já vai fazer a pergunta dele. Só conclui esse raciocínio, por gentileza. Sim, a gente não tem como não conversar com o parlamento. E eu quero dizer o seguinte, quando eu aceitei, é aí que eu parei, quando eu aceitei a possibilidade de eu vir governador, eu pensei no seguinte, isso eu falei lá em casa, talvez tudo mude esse ano. Quando eu, um coronel da Polícia Militar, um professor universitário, vai ser convidado para ser governador do estado, disputar essa eleição. Então eu aprendi que a gente não pode fugir da batalha, né? E eu aceitei esse desafio, foi por aí. Então a questão do diálogo com o parlamento, isso vai ter que acontecer, mas eu acredito que irá ocorrer uma grande mudança, inclusive nos representantes do povo esse ano. Candidato, eu quero tocar aqui num calcanhar de Aquiles de uma administração estadual. O senhor tem por formação militar. O senhor já pertenceu ao Conselho Nacional de Justiça. Já foi secretário estadual de Justiça. Então eu creio que não deve ter muita dificuldade com relação à segurança pública. Por exemplo, o Departamento Nacional Penitenciário divulgou que em dezembro do ano passado a taxa de ocupação nos presídios de Rondônia era de 79,9%. Ou seja, acima da sua capacidade. Ou seja, 11.257 ocupam 6.257 vagas. Ou seja, praticamente 2 presos por uma vaga. Como que o seu governo pretende resolver isso? Veja bem, eu fui secretário de Justiça aqui e nós discutimos nacionalmente também com todos os secretários de Justiça e com o ministro da Justiça à época, depois com o ministro da Segurança, a questão das vagas nos presídios. O Brasil hoje, ele é o terceiro em população carcerária no mundo. Nós ganhamos recentemente da Rússia. Então ficou Estados Unidos, China e Brasil. E é uma vitória que ninguém quer. Essa não, né? Essa ninguém quer, né? Ficar com a vaga de terceiro. E Deus nos livre de ocupar a primeira posição. Ocorre que o Brasil, ao longo dos anos, ele começou a prender e prender. É claro que há necessidade, sim, de efetuar as prisões. Mas essa prisão tem que ser pensada. Como vai ser? Muitas vezes, uma pessoa que cometeu um pequeno furto, ao ir para um presídio, ela se torna um grande criminoso. E eu conversei isso com o Bolsonaro, e ele concordou. Há necessidade de ter uma separação do criminoso e do criminoso, fazendo enfaticamente na palavra. Então, há necessidade de se ter unidades. Aqui em Rondônia, quando eu assumia no final de 2014, eu fiquei do final de 2014 até abril desse ano na Secretaria de Justiça, quando eu saí para ser candidato. Então, haviam 10 obras paradas há muitos anos, uma delas há 12, 14 anos. Então, nós começamos a tratar desses assuntos e conseguimos fazer a conclusão de várias dessas obras. Presídios. Presídios. Isso desafogou um pouco o sistema prisional em Rondônia. Você tirou celas que tinham 20, 16 presos, passou a ter 6, 8 presos. Isso é possível fazer, mas você tem que repensar. A nossa lei de execuções penais, ela tem que ser repensada. Isso não pode ser nos estados porque é algo lá do nacional. É algo lá do Parlamento Nacional. E tem que ser trabalhado. O problema todo é que quando a lei vai ser mexida lá em cima,
fica um querendo botar a sua contribuição e tirando de pauta, ou seja, vira uma guerra que não se termina. Secretário, candidato, deixa eu pegar esse gancho dos presídios, que eu tenho aqui um detalhe que gostaria de ler rapidamente para o senhor. Do dia 6/8 desse ano, diz o seguinte: 4 detentos fugiram do Centro de Ressocialização de Ariquemes, no Vale do Jamari. Foi a 7ª fuga de presos registrada num presídio que custou 10 milhões de reais e atrasou 8 anos as obras. O senhor era o secretário da Justiça quando o presídio... Agora em agosto? Não, quando foi construído. Sim. Foi construído. Como é que nós construímos um presídio que se torna o protótipo da fuga em Rondônia, secretário? É o Vale do Guaporé, deve ser, né? Não, o Vale do Jamari, tá? Tá. O texto que eu tenho é lá, o Ressocialização de Ariquemes. Ah, tá, o de Ariquemes. Campeão nacional de fugas. Na verdade, aquela unidade, essa unidade é que estava parada há 12 anos. Há 12, 14 anos. E aí nós demos início, então, ao término dessa obra, que foi concluído, acho que há 2 anos atrás, não estou me recordando da data. No dia 27 de julho de 2017 foi a inauguração. Foi inaugurado. Isso. Então, o que acontece? A gente tem que entender que não se trata tão somente da não eficiência dos servidores, como muita gente divulga. Não é isso. Os servidores, eles atuam e tentam trabalhar da forma correta. É claro que em toda organização tem aqueles que vão tentar fazer a coisa errada. E foi plotado aí pela Polícia Civil a entrada de serra, de drogas e etc. Né? Mas isso não se trata da maioria dos servidores. Infelizmente, a gente tem sim esse problema que tem que ser cuidado e está sendo cuidado. Mas não se trata só disso. A gente tem que ter outros equipamentos. Então, nós estávamos com Privatizar o sistema é um caminho? Privatização não. Privatização não. Isso custa muito caro. A gente viu lá em Manaus o que aconteceu quando eles fizeram a cogestão mal feita. Tem que ser muito bem feito. Por exemplo, no Espírito Santo funcionava a cogestão de forma perfeita. Eu vi fábrica da Lilo, né, de sapatinho de criança, né, funcionando lá dentro, e os presos eles trabalhavam e realmente se ressocializavam ali dentro, além de outras atividades. Candidato, veja bem, hoje o efetivo da Polícia Militar é de 5.500 homens. A estimativa diz que seriam necessários 8.000 homens. Aí eu coloco para o senhor, é quantidade ou qualidade? Para onde o senhor vai? Eu pego carona com o Beni porque a gente tem o exemplo de Santa Catarina que diminuiu o número de policiais e melhorou a efetividade. Eu vou falar aqui a forma que, como coronel da Polícia Militar, é o que eu sempre pensei. Eu fui chefe da inteligência também da Polícia Militar e eu vi que naquele período ali, a inteligência funcionando bem, e ela funciona muito bem, como a gente consegue resolver problemas sem precisar, muitas vezes, estar na rua o tempo todo. Porque o efetivo da Polícia Militar é limitado e a gente não pode ser hipócrita e dizer que qualquer governador que seja vai chegar agora e colocar 8.000 policiais, ou seja, quase o dobro do que se tem hoje na rua, né? Então, a inteligência, a parte de fiscalização eletrônica, essas são questões primordiais que cooperarão para que o policial militar possa atuar de forma mais efetiva e no momento certo. Então é isso que a gente vai procurar fazer sendo eleito governador do estado. Candidato, eu quero fazer uma observação agora lateral, ainda trafegando nesse ponto, mas eu quero fazer uma observação com o senhor. Inteligência, perfeito, acho que a inteligência é fundamental para se fazer ações de segurança pública eficazes e efetivas, mas eu pergunto o seguinte: não é mais um problema que tem para a própria Polícia Militar não dispor dos meios necessários para tornar isso efetivo? Porque eu percebo uma falta de efetividade nisso. Entende? Veja bem. E o que acontece? Por que isso? Eu vou fazer um paralelo aqui. Quando eu fui secretário de Justiça, cheguei nessa secretaria, não havia arma, não havia munição, não havia colete balístico,
não havia rádios, não havia viaturas, a alimentação do preso era muito cara. Enfim, era uma carência total, não tinha capacitação do servidor. Então, nós trabalhamos no sentido de conseguir todo esse material, tanto com recursos do Estado, como com recursos que nós conseguimos do governo federal, em conjunto com os secretários. A mesma coisa acontece. A Polícia Militar, além da questão da inteligência e da parte de monitoração eletrônica e tal, é necessário que o policial ele tenha meios para trabalho. Não adianta o policial trabalhar, lutar contra bandidos de fuzil e ele com, ainda que uma .40 hoje que todo policial tem, né, ou uma 5.56. Não, ele tem que ter poder de fogo idêntico. Então, conciliando essas duas ações, a gente consegue resolver capacitando o policial para que ele consiga atender melhor do que ele tem atendido. Mas tem algo que é mais importante. Para que a gente consiga solucionar e não gerar uma guerra, nós temos a Polícia do Rio de Janeiro, em capacidade técnica, é a melhor polícia que tem. Mas isso não reduz a criminalidade do Rio de Janeiro. O que pode reduzir a criminalidade de um estado, de um país? Educação. Então a gente tem que partir para a base. E o senhor, como professor, sabe disso. A gente já conversou sobre isso. A questão da educação, trabalhar na base da família, trabalhar com a educação, no conceito da educação dentro da escola, e aí sim a gente conseguir, em conjunto, atender a toda a demanda. Candidato, eu concordo com o senhor, mas eu me preocupo muito com o momento, com agora. E veja bem, em 2017, Porto Velho conquistou o segundo lugar entre as capitais com maior número de roubos e furtos de automóveis no Brasil. E Rondônia, candidato, ficou em 9º lugar entre os estados. Concordo com a educação, mas e o agora, o já? É claro, a gente tem que agir energicamente. Não tem outra forma de agir. A gente tem que trabalhar na educação, a gente tem que trabalhar conseguindo os meios de prevenção, é claro, do crime, mas o que tem acontecido hoje aqui em Rondônia, inclusive, aumentou o índice de estupros, aumentou o índice de crimes violentos. Nós tivemos realmente, Beni, você tem toda a razão, situações que vêm trazendo preocupação. As pessoas estão se prendendo, estão em presídios em suas casas. Vai no condomínio, vai na casa no Santo Antônio, não importa. É concertina, câmera, cão, pitbull, não é isso? Secretário, câmera e vigia na rua. E vigia na rua. Candidato, mas Né? deixa eu lhe perguntar, o senhor está defendendo uma tese que não é a tese do Bolsonaro, do seu candidato à presidência. Ele fala a antítese do que o senhor está dizendo. Como é que o senhor explica? O seu presidente diz uma coisa em relação à segurança e o senhor está defendendo outra. Uma coisa é a realidade nacional, por exemplo, Rio de Janeiro. Outra coisa é a realidade de Rondônia. Né? Exemplo, Rondônia. A gente está trabalhando em realidades diferentes. Por exemplo, a polícia militar, a polícia de Rondônia é tida como a menos corrupta do Brasil. Isso aí... Isso foi pesquisa que... né? Então não tem como a gente trabalhar no mesmo pensamento. É claro, nós temos que ser enérgicos, precisamos ser enérgicos. População de casa, é claro que vai falar que sim. E a gente precisa sim. Só que a polícia hoje, a gente tem que entender que a lei, e isso é um assunto importante, ela tem prejudicado a ação da polícia. O policial militar, ele não sabe, o policial militar que eu falo, o policial civil, militar, ele pensa 2 vezes quando ele vai algemar. Porque se ele algemar da forma errada, ele pode responder processo. Verdade. Teve uma procuradora federal muito inteligente que falou que você só vai poder atirar se for primeiro alvejado. Isso é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Teve um secretário de segurança que dizia sempre aqui, o policial tem medo de processo, não tem medo da morte. Não. Nenhum policial tem medo de morrer. A gente tem amigos. Tem medo do processo. Tem medo do processo que prejudica a família. E desonra, mais do que a própria morte. E a desonra, né? E a desonra. Então, não tem condições. Agora, eu imagino que o senhor, como candidato, e imagino que todos eles devem ter muitos sonhos de fazer, de realizar, de construir, de resolver os problemas da segurança, que precisa de dinheiro, os problemas dos presídios, que precisa de dinheiro, o problema das estradas, que precisa de dinheiro, das vicinais, que precisa de dinheiro.
educação, melhoramos muito agora, em 2017, mas precisa mais investir, escolas militarizadas, imagino que o senhor também participe dessa ideia também. Agora, nós temos um problema que os candidatos, aquele que ganhar a eleição vai enfrentar, que é, de todo o bolo que o Estado arrecada, 90,10% vai para pessoal e para custeio. Já sobrou muito pouco para que ele possa trabalhar os investimentos. Ou seja, desse dinheiro ainda, desses 10% praticamente que sobra, 7,35% é para investimento, ou seja, apenas 520 milhões de reais. Como é que faz um governador, no ano, estou falando agora para 2019, a previsão, conseguir fazer investimento necessário para melhorar as condições do Estado, quando apenas 520 milhões sobrarão para investimentos? Veja bem, eu até colhi uns dados. Em 2018, a dívida, né, a receita líquida do Estado vai ser entre 7,7 bilhões. Só que a dívida do Estado, somando tudo, é 7,9 bilhões. Como é que se consegue fazer isso? É possível? É lógico que é o somatório da dívida. Então tem como investir, sim. Somando. É como se a gente tivesse um empréstimo no banco, você consegue trabalhar com o que você tem. Somando a dívida toda, dá 7,9 bi em 2000. Agora, né? A despesa do Estado é de 7 bi. A despesa do Estado do ano. A despesa. Certo? E a receita... 7,9. A receita está se esperando... 7,7. Isso desse ano. Desse ano. Para 2019, 8,2 bi. Mas aí... como é que faz isso? É que está o detalhe. A gente precisa enxugar o Estado. Começa por aí. Enxugamento do Estado. Da mesma forma que a gente fala... Cortar secretarias? Juntar secretarias, sim. Reduzir custos, sim. Reduzir o número de cargos comissionados, sim. A gente não pode dizer, não vou fazer isso. Se eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar a verdade aqui. Eu não posso mentir aqui para os senhores, que são os dinossauros da comunicação aqui no nosso Estado, e chegar depois e fazer diferente. Então, mais do que isso, o senhor está falando para milhares de outros. Para milhares de pessoas. Nesse levantamento que o senhor fez, candidato, o senhor colocou aí a dívida do Beron? O Beron é um problema muito sério que foi gerado lá atrás e que precisa ser sanado. Eu conversei com Jair Bolsonaro, um futuro presidente do Brasil, né? E ele disse para mim o seguinte... O senhor conversou com a pessoa errada para falar sobre dinheiro, porque o Bolsonaro não entende nada de economia. Não, entende. Ele esconde o jogo. Então o que acontece? Conversei com ele e ele falou assim, olha, nós vamos precisar tratar isso com carinho, sim. O Rio de Janeiro está, inclusive, muito pior. Está. Infelizmente. Mas ele falou o seguinte, nós vamos tratar disso, sim. Vamos ter que negociar, sim, porque não adianta, inclusive, a gente ter aí uma dívida imensa que não vai ser paga nunca. Né? Eu queria fazer uma observação na sua fala um pouquinho anterior, candidato. É o seguinte, o senhor fala que nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Mas não seria também adequado fazer com que a única fonte produtora de riqueza, que é a iniciativa privada, possa dar maior suporte de natureza tributária ao Estado, para que ele tenha uma folga de receita maior da advinda da produção? Eu vou falar, é que eu não consegui completar a mensagem que eu ia dar. A gente tem que sim reduzir o Estado. Eu penso nisso. E é necessário isso, né? Mas a gente tem que pensar também que aqueles que produzem o agronegócio, o comércio em si, eles sofrem muito, sofrem demais. Por exemplo, as empresas, isso aí é pesquisa, elas abrem, tendem a durar 2 anos e fecham as portas. E da mesma forma que ela teve dificuldade para abrir as portas, ela tem ainda mais dificuldade para fechar. E isso gera um problema muito sério, ou seja, nós precisamos sim, e a forma de você gerar riqueza e renda é facilitar a abertura de empresas, de você
dar condições de trabalho para as empresas, fazer com que produza. Perfeito. E é o que não está acontecendo hoje no Brasil. Deixa eu cortar o senhor, só um minutinho, eu queria cortar o senhor em relação a esse detalhe. Nós temos, por exemplo, uma vocação natural para o estado de Rondônia, que é a aquicultura, a piscicultura. É inegável que nós temos todos os elementos, os condicionantes para que nós tenhamos uma produção que supere 1.600.000 quilos que foram exportados, foram produzidos no ano passado. E mais de 2.300.000 dólares. Pois é uma quantidade de dinheiro respeitável. Num negócio que praticamente há um investimento, quer dizer, o payback desse investimento é muito pequeno. Mas é sai muito daqui rápido. Sem valor agregado. Né? Exato. Sai por sair, né? Se nós tivéssemos, exatamente, se nós tivéssemos uma política pública, governamental, e aí eu pergunto para o senhor se isso não está passando pelo seu pensamento. Se nós tivéssemos uma política governamental de apoio à aquicultura, não só à piscicultura, eu falo a aquicultura de uma maneira geral, e nós temos outros vieses possíveis. Por exemplo, nós temos uma deficiência em relação à ração do animal. Nós não produzimos ração com a qualidade e nem na quantidade necessária para alimentar o nosso plantel de alevinos e de nubilis e outros da cadeia. O senhor pensa sobre isso? Sim, penso sim. A gente precisa trabalhar nesse aspecto. Precisamos apoiar o produtor, inclusive o produtor do agronegócio, quem leva alimento para todas as mesas, né? E hoje a gente vê uma barreira tremenda em relação a isso. E eu digo mais, conversando também com o Bolsonaro, com o futuro presidente, presidenciável, eu tenho que parar de chamar ele de Bolsonaro, ele vai ser o presidente do Brasil, né? O senhor presidente. É bom ter respeito. Exatamente. Então, Jair não vai chamar nunca mais, então. Como? Jair não vai chamar nem Jair vou ter que parar de chamar, vai ter que ser senhor presidente, né? O que acontece é o seguinte, a gente conversou sobre a questão das reservas. Nós temos aqui um grande número de reservas aqui no nosso estado e que poderiam estar sendo aproveitadas. Inclusive trabalhando com manejo também, porque a gente sabe que a floresta, ela precisa do manejo. Por isso que a gente vê muitas vezes áreas extremamente imensas e destruídas sem que o homem tenha feito qualquer intervenção ali. Porque a árvore morre, estraga aquele ambiente, mata as outras árvores. Ou seja, se a gente trabalhar com a questão do manejo de madeiras, por exemplo, a gente vai gerar também renda para a nossa sociedade. Eu estou viajando em todas as cidades. Estive recentemente ali na Ponta do Abunã e eu vi uma reserva, famílias que foram expulsas, né, dali de Extrema, estão sem ter onde ficar, né, e poderiam estar convivendo ali com aquele ambiente. Candidato, com relação à economia ainda, é o seguinte, o estado de Rondônia tem dívida, mas não é um estado inadimplente, é diferente. O que me preocupa é o seguinte, das 240 parcelas de 11 milhões de reais, o senhor será responsável por pelo menos 48, não é isso? É mais ou menos isso. Dá para botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Alguém tem que ficar responsável, por que não eu? Por que não uma pessoa que tem a formação acadêmica para isso, para poder trabalhar com isso daí, pensar com uma equipe eficiente, uma equipe de gestão adequada para fazer com que as coisas aconteçam. Eu consegui fazer isso na Secretaria de Justiça, né, e consegui ajudar o governo do estado. Então agora é um pouco maior. A gente tem que conseguir sentar e trabalhar e ver formas de conseguir trazer, né, esses recursos necessários para a gente poder viver em paz. Candidato, o senhor falou agora em dormir tranquilo. Eu quero agora já ir para de manhãzinha. O senhor é um candidato que... À tarde e amanhã do primeiro dia. O senhor é um candidato que... PSL é um partido pequeno, não tem coligação. Eu ainda continuo insistindo, dizendo que é muito difícil o PSL fazer um deputado estadual, um deputado federal. Por mais votos que eles possam fazer, a soma não vai dar o quociente eleitoral. Enfim, eu estou até meio que desencantando muita gente, mas é a nossa visão. Aí eu lhe pergunto,
O senhor, com todas essas dificuldades de um candidato que está começando agora na política, nunca enfrentou as urnas, o senhor de manhãzinha, o senhor acorda, eventualmente se imaginando o governador de Rondônia? Eu me acordo lutando para ser o governador de Rondônia. Eu vou passar a me imaginar o governador na hora que eu acordar realmente e falar, agora eu tenho que enfrentar esse problema e... O senhor acha que está vendo um sonho? Às vezes eu penso, parece estar parecendo um sonho, mas eu creio que esse sonho está se tornando realidade quando a gente olha as pesquisas de internet. E a gente vê que as pessoas estão votando, estão me aprovando. Então, isso faz com que a gente tenha fé. Uma menininha gravou gratuitamente uma musiquinha para mim e dizendo, eu confio no Marcos Rocha, eu quero que ele venha governar. Pô, aquilo ali faz a gente arrepiar. O senhor está confiando também um pouco no taco do Bolsonaro para o senhor ser alavancado aqui no Estado? Porque essa vinda dele para cá deve ter ajudado bastante a sua candidatura. A gente observa, né? Eu já vi na rua, inclusive, carros que pegaram adesivos do PSL e do Bolsonaro, cortaram e botaram de outro candidato para enganar a eleição. Enganaram o eleitorado. Então toma cuidado, Bolsonaro é 17, né? Então acontece tem isso também, é? Tem, botaram um outro número, cortaram direitinho. Mas não é só o político que é corrupto? Então, o eleitor também faz das suas. Então tem pirata nessa história também. Tem pirataria nessa história também. De repente é a pessoa que está trabalhando na eleição daquele específico candidato. Quer pegar uma carona no Bolsonaro também. Nós não estamos pegando carona no Bolsonaro. Nós somos uma equipe junto com o Bolsonaro. É diferente. O senhor é Bolsonaro? Eu sou Bolsonaro. Coronel, mas deixa eu lhe perguntar, dentro desse mesmo tema, qual é a chance que o senhor teria de ser candidato se não fosse o Bolsonaro? O Bolsonaro foi quem me fez o convite para ser o presidente do partido. Disse que analisou a minha ficha e convidou. O Bolsonaro, isso pessoalmente. Bolsonaro, logo em seguida, é jeito dele. Ele falou assim, aceita ser o candidato do partido? Ser o presidente do partido? Eu, não. Aí ele aceita. Aí eu nunca trabalhei com isso. O senhor teve a coragem de dizer não pro Bolsonaro? Por que não? Não sei, nós somos amigos. Foi só São 30 anos foi só uma coisa que passou por aqui. Assim. São 30 anos de relação. Eu falei, não quero. A gente precisa mudar o Brasil, mas precisa mudar de verdade. E ele usa isso daí. Precisa mudar o Brasil e mudar de verdade. Então, ele me chamou para ser o presidente do partido, eu aceitei. Logo em seguida ele falou, senhor presidente, se eu vir candidato... O senhor seria capaz assim. O senhor seria capaz de pegar um tripé desses aqui e simular uma metralhadora e dizer que vai metralhar os petralhas todos? Veja bem, quando ele fez aquilo ali, e eu olhei, foi lá no Acre que ele fez isso, ele fez em razão da dor que ele vive. Né? E do que ele viveu ao longo desses anos. A dor não é do povo brasileiro, não? De todos esses anos, né? O brasileiro sofre como ele sofre, por isso que tem toda essa movimentação para o Bolsonaro. Nós tivemos 25 mil pessoas recebendo o Bolsonaro aqui no aeroporto. O jornalista do Rio de Janeiro disse que tinha dezenas. A gente sabe, a gente que mora aqui sabe que não foi. Foram 25 mil pessoas ali. E alguns até foram embora porque não conseguiram chegar perto. Sim, e ainda assim ficaram 25 mil pessoas. Nós mostramos as imagens. Exatamente. Então a dor do Bolsonaro é a dor do brasileiro que quer ver um país onde ele consiga viver e criar os seus filhos. É isso. Mas, candidato, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor acha que... a gente entende até esse discurso, mas o senhor acha que é adequado que um candidato a presidente da República faça um arremedo de arma ameaçando uma outra legenda partidária? Veja bem, ali ele não quis dizer que ia matar, na verdade, ninguém. Ele falou em expulsar. E o Bolsonaro, ele é uma pessoa... Como é que eu vou falar? É impossível, né? Ele estava dando tiro pra cima ali. Ele estava pra cima, ele estava pra baixo. Agora eu entendi. A vida ficava preocupada. Eu vou mostrar. Dizer que é tirar o governo do PT da frente do governo do Acre, colocar o PSL. Não vou expulsar o PT daqui. Ele não disse que vai sair matando ninguém. O senhor vai usar isso aqui também
para ajudá-lo, eu estou dando aqui corte de áudio, nós queremos que os telespectadores ouçam bem o senhor. Eu já pego carona na arma apresentada pelo Everton, comentada pelos companheiros da petralhada, para saber do senhor. Nós tivemos a impressão de que em algumas visitas do candidato à presidência, ele está protegido com colete à prova de balas. Pode ser impressão nossa. De qualquer modo, eu imagino que por conta da sua contundência, em alguns momentos dessa caminhada ele tenha medo. Porque a história recente do Brasil prova que em alguns momentos determinados candidatos precisam ter medo mesmo. O senhor teve também, ou tem em algum momento, o senhor falou que o policial não tem, mas é em algum aspecto, ou poderá ser, candidato, uma campanha violenta, perigosa, para ele e os candidatos dele? O senhor acha que eu exagero? Não, não é exagero, não é possível. Quando a gente começa a observar que tem... Todos sabem que eu pertenço a uma denominação religiosa. E tiveram a coragem de treinar pessoas para palestrar em algumas igrejas para tentar me atingir a minha família. Então, se tem coragem de fazer uma coisinha dessa, num primeiro turno, imagina o que podem fazer na disputa de uma vaga a governo do Estado. Só que tem um detalhe, isso é muito bonito até. Os meus amigos, tanto agentes penitenciários como policiais militares e policiais civis, que já manifestaram apoio, já falaram: a gente está com o senhor agora e sempre. E aqui tem um grupo também que, não por medo, mas estão acompanhando por amizade, por respeito e companheirismo ao longo desses 30 anos de trabalho. Everton Leone tem a palavra para a sua pergunta. Por favor, Everton. O candidato foi secretário municipal de educação durante algum tempo. Eu quero falar das escolas militarizadas, que para quem está lá, os pais dos alunos que estão lá, é a melhor coisa do mundo. Ainda tem muita gente do lado de fora que é contrário a essa ideia. Hoje nós temos aqui no estado 6 escolas militarizadas. O senhor pretende avançar nessa ideia da escola militarizada, implantar mais escolas militarizadas no estado? Veja bem, a pergunta é excelente essa daí. Eu fui vice-diretor do Colégio Tiradentes em 2006 e lá nós criamos um curso pré-vestibular. Hoje nós temos médicos que passaram pelo Colégio Tiradentes, temos advogados, delegados, enfim. Em 2011 eu voltei para o Colégio Tiradentes como diretor, depois de outras atividades que eu desenvolvia. E aí eu me preocupava muito, com os alunos, comecei a trabalhar, melhoramos a estrutura da escola junto com os professores, pais, alunos, trabalhamos realmente em equipe. E a gente verificou que realmente a escola ela alcançou um índice dentro do estado de Rondônia elevado comparativamente às outras escolas. Eu fiquei bastante conhecido naquele período ali e 5.000 das 1.200 vagas existentes, 5.889 famílias me procuraram e eu decidi, isso é porque eu não contabilizei tudo, eu decidi começar a tentar vagas para essas pessoas. Aí eu fiz um projeto simples para a implantação de colégio Tiradentes pelo estado e mais um colégio em Porto Velho. E aí nós conseguimos, com o apoio do governo do estado, do governador do estado, criar o colégio Tiradentes em Jaci e junto com a polícia militar também. Mas que modelo essa escola? Extremamente, é uma escola linda, fantástica. E a gente vê, por exemplo, a escola Manaus, que há pouco dava tanto problema. Muito problemático. Hoje a gente vê que é um modelo também de escola. A escola Manaus era assaltada todo dia, né? Exatamente, mas todo dia. Qual é o segredo, Bruno? O segredo é compromisso, fiscalização. Eu quero dizer uma coisa. Hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Não tem como resolver nada se não tiver disciplina. A gente não consegue passar num concurso público se não tem disciplina. A gente não consegue fazer um trabalho adequado, como vocês fazem aqui, se não houver disciplina. Mas não dá para o senhor estender isso também para as demais escolas do Estado, Coronel? Será que não dá para militarizar tudo? Não, eu acho que não deve militarizar tudo. Sim, mas eu digo estender a disciplina, né? A disciplina, sim. Dos professores. Olha só, ainda que a gente não consiga fazer escola Tiradentes em todas as escolas,
a gente tem que respeitar que tem escolas públicas que funcionam. Essa é a minha ideia. A gente pode, sim, não esquecer que mesmo não sendo militar, o canto do hino nacional, entrar em forma ali, ter as orientações que se tem, aquelas atividades normais Deixa eu de ter uma futebol. ideia, para colaborar com o senhor, nós temos um professor que nós entrevistamos aqui, ele de manhã dá aula no Tiradentes, à tarde numa escola convencional. Ele diz o seguinte: de manhã eu vou para o céu e de tarde eu vou para o inferno. Ele disse com essas palavras. Com essas palavras. E isso acontece sim. Isso acontece. Candidato. Em algumas unidades escolares do Estado. Candidato, Porto Velho, ao longo da história, tem sido o patinho feio das administrações estaduais. Eu pergunto, o que Porto Velho pode esperar do seu governo? Primeiro, só completando, um Tiradentes pelo menos por cada cidade do nosso estado. Isso daí é o meu projeto. Pelo menos. Em relação ao que a população pode esperar do Coronel Marcos Rocha, o 17, posso falar, não posso? Pode. Do Coronel Marcos Rocha 17, é pulso firme para as ações que precisam ser adotadas. Como eu falei aqui anteriormente... Parceria com prefeitos? Parceria com prefeitos. A gente precisa... Eu vim de cidades agora que não tem assistência à saúde, né? A população toda vem para Porto Velho. Então não tem condições de permanecer desse jeito, a gente precisa fazer. Não é criar elefantes brancos, porque muitas vezes vem recursos para construir unidades lindas que não tem gente para se colocar, ou não se pensa quem é que vai trabalhar ali. Se bem não que de um isso. pronto-socorro a capital está precisando. Está precisando. A gente tem o euro, né, a possibilidade de criar aqui, de fazer funcionar, de fazer a construção, a conclusão do euro. E isso é necessário, porque o João Paulo, a gente sabe que não dá mais. Nós temos excelentes profissionais de saúde lá atuando, um dos melhores do estado, que não tem meios adequados ou não tem uma estrutura adequada para funcionar. Então a gente tem sim que melhorar também aqui no nosso estado, aqui na capital, a questão da saúde. Faltando 3 minutos para terminar o programa, levando em conta que o candidato vai se despedir também, acho que dá tempo para mais uma pergunta. Quem que faria? Eu queria Você, Sérgio? voltar para as escolas militarizadas, que não há nenhuma dúvida, ninguém duvida que ela é a redenção da qualidade do ensino e de disciplina e tal. Mas ela tem um probleminha, coronel. Ela custa 6 vezes uma escola normal. Tem como baixar esse custo para espalhar essas escolas no estado? O que acontece na escola militar é que você vai ter que ter um efetivo militar atuando ali dentro. Isso não necessariamente você precisa colocar os professores que são militares. Você não precisa colocar... Não é isso. Aí nesse caso... Você pode pegar um militar da reserva e utilizar na escola. Aí ele receberia 70% do soldo dele, é isso? Não necessariamente. Ele pode vir como diretor da escola. Ele pode aplicar o conhecimento que ele tem e funcionar como diretor da escola. Hoje... O senhor está falando em tirar o militar da rua, não, da segurança. Não, de jeito nenhum, isso não tem condições. Mas é você... E nem desprestigiar o professor convencional. Não dá, porque eu conheci professores realmente fantásticos, dedicados, e que a estrutura não permite, muitas vezes, que ele consiga atuar. Então, veja bem, para funcionar o Estado tem que ter compromisso. Compromisso. Eu sempre ouvi no meio militar dizer o seguinte: toda a estrutura vai funcionar de acordo com aquele que comanda. E eu vou trabalhar no sentido de agregar todos, de fazer com que nós nos tornemos verdadeiramente uma equipe e entendamos todos os servidores, todos aqueles que atuam na máquina, que se não agirmos e agirmos rápido, nós poderemos perder a nossa paz totalmente. Eu não quero ser indelicado com os nossos entrevistadores, debatedores, mas nós temos só mais 1 minuto para terminar o papo. Agradecendo imensamente essa audiência extraordinária e ao senhor, gostaríamos de deixar esse prazo final, esse período final, para que o senhor falasse com a população na sua despedida, também da gente, já muito agradecidos. Primeiro, eu agradeço muito a vocês, né, pelo respeito, companheirismo. Vocês realmente trataram com respeito aqui, forçaram, né? Isso é muito bom para que os nossos... Apertamos sem machucar. Exatamente, para que todos saibam quem é o Coronel Marcos Rocha. Quero dizer a todos que estão aí em casa,
que eu não sou um político de carreira. Nunca fui político na minha vida, mas exerci sim funções políticas em razão de ser secretário municipal, ser secretário de Justiça e outras funções, mas o que eu quero é que todos me ajudem para ajudar esse Estado que me acolheu e que eu tanto amo. É importante saber que eu não vou descansar e que não vou ser um governador de ficar atrás de uma mesa. Eu vou estar, sim, visitando os locais continuamente, porque todo tipo de planejamento ele é dinâmico, ele vai mudando com o tempo. E a gente precisa estar junto à comunidade, para fazer com que as coisas aconteçam. Muito obrigado, Coronel Marcos Rocha. Você vai saber agora quem vem amanhã para a entrevista. Nesta quarta-feira, às 10:50 da noite, o candidato ao governo de Rondônia, Vinícius Miguel, será confrontado pelos dinos do Papo de Redação na sabatina da SIC TV. Eleições 2018 na SIC TV. A informação está aqui, mas o futuro você decide. Oferecimento Finca, Cirrus, Temasa, Grupo Sapiens, Gonçalves, Desmosa.